Salve, salve, Alcateia! Professor Gustavo Lobão na área e hoje nós vamos falar sobre diodo Zener. Tá? O diodo Zener ele é muito parecido com o diodo semicondutor. Esse daqui é a sua simbologia, tá? Ele tem essas duas barrinhas aqui. Lembra muito o diodo Zener, né? Um diodo semicondutor, esse diodo Zener. Aqui é o aspecto físico. Esses terminais aqui, ó, essa barrinha aqui, ó, vai ser simbolizada essa barrinha aqui, que é o meu cátodo, né, o terminal negativo. E aqui embaixo eu tenho o meu terminal positivo, o meu anodo. Esse diodo, quando polarizado diretamente, ele se comporta como um diodo semicondutor comum. Tá? Ele vai lá ter uma queda de tensão sobre ele de 0,7 volts para o silício, 0,3 para o germânio, e vai permitir a passagem da corrente elétrica no circuito a partir disso. A história começa a ficar interessante quando nós energizamos ele de maneira reversa. Quando a energização, né, eu vou polarizar, a polarização dele é feita de maneira reversa, alimentando ele com uma tensão da fonte, um VCC, esse diodo aqui, ele tem uma queda também, que nós chamamos de tensão do Zener. Tá? Então tem uma queda de tensão que nós chamamos de tensão do Zener. Essa tensão do Zener ela é tabelada, tá? Então tem uma tabela de principais valores aí. Tá? Essa tensão do Zener, quando eu alimento com o VCC, se eu colocar um voltímetro aqui, nesse terminal aqui, para medir a tensão que está passando sobre esse meu diodo, um voltímetro aqui, para tensões de VCC menor ou igual à tensão de Zener, então observe, VCC menor ou igual à tensão de Zener, a leitura desse meu voltímetro aqui, ó, vai ser a própria tensão da fonte. Por que isso? Porque não há passagem de corrente elétrica, tá? Então aqui, ó, não há corrente elétrica. Se não há corrente elétrica, eu posso afirmar que esse potencial daqui é o mesmo potencial daqui. E esse daqui é o mesmo daqui. Sendo assim, eu estou medindo a própria tensão da fonte, tá bom? Ótimo. Até então, nada de novo, né? O diodo semicondutor, ele também acontecia isso, né? Quando polarizado de maneira reversa, quando alimentado aí, a tensão sobre ele era a tensão da fonte. Porém, a história desse daqui muda quando a tensão da fonte, o meu VCC, é maior do que a tensão do Zener. Então, quando o VCC é maior que a tensão do Zener, a tensão do meu voltímetro não é mais a tensão da fonte, e sim a tensão do Zener. Então eu posso aumentar essa tensão da fonte e a tensão sobre o meu Zener vai se manter constante e equilibrada nessa tensão do Zener. Exemplo, vamos supor que essa tensão do Zener seja de 3 volts. Tá? Quando eu alimento esse circuito de 0 até 3 volts, um voltímetro aqui vai estar lendo de 0 a 3 volts. Porém, quando essa tensão da fonte ultrapassa os 3 volts, o Zener continua tendo uma queda de tensão sobre ele de 3 volts. Ora, e o que acontece com isso? Surge então a passagem de corrente elétrica. Passou desses 3 volts, ele vai permitir a passagem da corrente elétrica. Deixa eu colocar de verdinho, pá. Passou de 3 volts, ele permite a passagem da corrente elétrica, certo? Bom, vamos lá. Lobão, se o diodo ele cai sobre ele somente a tensão de Zener, para onde vai o restante até chegar nessa tensão da fonte aí, esse VCC? Tudo bem, Alcateia. O restante dessa tensão está caindo sobre o meu resistor. Por isso que eu preciso dimensionar muito bem esse resistor. Porque a tensão que cai sobre ele é justamente a tensão da fonte menos a tensão de Zener. Então, por exemplo, aqui era 3 volts que eu falei para vocês, né? Imagina que eu coloco uma fonte de 12 volts. Bom, 3 volts ficou aqui no Zener, beleza. O meu voltímetro está lendo 3 volts. Né? Aqui eu tenho nesse terminal de saída aqui, ó, lindo, maravilhoso, 3 volts. E os outros 9 volts para chegar até a fonte? Né? É o que diz a lei de Kirchhoff. A somatória das tensões em uma malha tem que ser igual a zero. Muito bem, Alcateia. O restante está sobre esse meu resistor. Então eu preciso saber calcular essa corrente que passa por aqui para não danificar o meu circuito e nem o meu diodo. Tudo bem? Então, nesse caso, eu tenho como calcular essa corrente IZ aqui. Perfeito? Essa corrente IZ é a corrente que circula por aqui. Então, nós já vimos que quando polarizado de maneira direta, funciona como um diodo comum, semicondutor.
Quando polarizado de maneira reversa, ele limita a passagem da tensão na tensão de Zener, tá? Ele é tabelado, eu trouxe aqui uma tabela, tá? Essa tabela aqui foi tirada do mundo da elétrica, e aí a tabela aqui, a potência padrão dele é de 500 miliwatts ou de 1,3 watts de potência, e esses são os valores de tensão para diodo Zener, 2,4, 2,7, 3, 3,3, bom, até 47 volts para os diodos de 50 miliwatts, e até 62 volts para diodo Zener padrão de 1,3 watts de potência, tá? Lembrando que isso daqui são valores padrões, tá? Bom, mas eu havia dito que era necessário calcular essa corrente. Então observe aqui, apesar de parecer muitas equações, ela é bem tranquila, tá? Eu tenho que a potência do Zener, tá? Ó, essa potência aqui, ó, que é a potência de Zener, que é exatamente esse valor de 500 miliwatts ou de 1,3 watts, ela é igual à tensão de Zener, que também é tabelada, né, ó, os valores de tensão, vezes o IZ máximo, ou seja, a corrente máxima que pode circular no circuito para que o meu diodo não queime. Então eu consigo calcular, sim, ó, o IZ máximo ele é dado pela potência do Zener, ou 500 miliwatts ou 1,3 watts, dividido pela tensão do Zener, tá? Que é a tensão que eu quero de saída do meu circuito. Calculei o IZ máximo dessa maneira, eu consigo calcular a corrente mínima também, que seria o IZ mínimo, que é igual ao IZ máximo vezes 0,1, ou seja, 10% da corrente máxima. Então eu consigo ter um leque aí entre o IZ máximo e o IZ mínimo aí na ordem de 10 vezes, né? Então o IZ máximo é 10 vezes superior ao IZ mínimo. Beleza, mas para que essas correntes? Para dimensionar o resistor, tá? Ó. Então RS máximo, ele é calculado da seguinte maneira: VCC menos VZ, ou seja, VCC é a tensão da fonte, menos VZ, VZ é a tensão do meu Zener, que é tabelado, né? Os valores padrões aí, dividido pela corrente mínima. Então presta bem atenção. Isso daqui, ó, vem da lei de Ohm, tá? Lei de Ohm diz o seguinte, vou colocar aqui no cantinho, ó. Corrente é igual a DDP, que é tensão, dividido pelo valor da resistência, tá? Ó, lei de Ohm. Vou deixar aqui no cantinho para não nós esquecermos, tá? Não nos esquecermos dessa tensão, que ela é muito importante. Olha só, se eu quero uma resistência máxima, essa resistência máxima vai acontecer quando a corrente que passa por ela for mínima, né? Ó, observe que a corrente é inversamente proporcional ao valor da resistência. Quanto maior a minha resistência, menor é o valor da minha corrente. Então, aqui acontece a mesma coisa que aqui, tá bom? Ah, mas tá diferente essa equação de Ohm, não tem problema. Vamos deixá-la do jeito que ela está aqui, tá? Ó, isso daqui passa a ser resistência, isso daqui é a corrente. Ora, mas continua sendo inversamente proporcional? Sim. Quanto maior a corrente, menor a resistência e vice-versa. Então, como eu quero a resistência máxima, isso vai acontecer quando a corrente que passa for mínima. Então, o valor máximo da resistência vai ser a tensão da fonte menos a tensão do diodo, que essa é a tensão que cai sobre a minha resistência, dividido pelo Z mínimo. E o RS mínimo vai ser a tensão da fonte menos a tensão do Zener, que aqui essa tensão é a tensão que cai sobre o meu resistor, dividido, ora, pelo IZ máximo. Então, quando eu tiver a máxima corrente, eu vou calcular o mínimo resistor. Beleza, mas eu vou ficar colocando dois? Não, você vai escolher um, tá? E esse resistor ele tem que estar entre o mínimo e o máximo. Então, por isso que eu calculo o máximo e o mínimo para encontrar um resistor aí que seja padrão, tabelado e tudo mais, entre o mínimo e o máximo. Tudo bem? Rapidamente aí, vamos resolver um exercício de maneira rapidinha aí para a gente ficar craque aí, ó. Então imagine que eu tenho um circuito com uma tensão de fonte 12 volts, uma tensão de diodo Zener 3 volts, com uma potência de 500 miliwatts, ou seja, 0,5 watts. Qual resistor eu devo utilizar? Primeiramente, eu preciso calcular o IZ máximo, tá? Como que eu calculo o IZ máximo? O IZ máximo é dado pela potência do Zener, que está aqui, ó, potência de Zener, dividido pela tensão do Zener. Bom, então essa potência é de 0,5 watts dividido por 3 volts. Isso resulta uma corrente máxima de 0,167 ampere.
Tá, já calculei o máximo e o mínimo. Olha, só dividir por 10. O IZ mínimo é igual a, divide isso daqui por 10, vai dar 0,0167 ampere. Show de bola. Resistência, então. O RS máximo, vai ser VCC menos a tensão do Zener dividido por quanto? Dividido pela corrente mínima, ou seja, 0,0167. Tudo bem? Então aqui, ó, deixa eu colocar até valor, isso daqui é IZ mínimo. Então isso daqui vai dar 12 menos 3 dividido por 0,0167. Isso daqui dá aproximadamente 540 ohms. Tá, mas e o mínimo? Ué, o mínimo vai ser RS mínimo, que é igual a VCC menos VZ dividido pelo IZ máximo, tá bom? Resistência mínima, corrente máxima. Isso daqui vai ser 12 menos 3, dá 9 dividido por 0,167 ampere. Isso daqui vai ser aproximadamente 54 ohms. Ou seja, eu posso escolher qualquer resistência, tá? Qualquer resistor que tenha um valor entre 540 e 54. Poxa, eu posso escolher, por exemplo, um resistor de 470 ohms. Tá muito bem dimensionado para esse nosso circuito. Alimentando por 12 volts, com uma tensão de Zener de 3 volts e uma potência de 500 miliwatts de potência. Tudo bem? Parte teórica tá ok. Se quiser, pausa o vídeo, volta lá e dá uma olhada novamente aqui nesse nosso circuitinho. Vamos para a parte prática, digamos assim, tá? Eu tenho aqui um circuito, tá? Que eu estou alimentando ele com uma fonte variável. Um resistor, aqui está um resistor de 1K, não tem problema, tá? E aqui eu tenho um diodo Zener, tá? De 5,1 volts, tá? Um resistor de 1K, 5,1 volts. Vamos entender o que está acontecendo no circuito. A fonte aqui é uma fonte variável. A corrente sai da fonte, terminal positivo, passa pelo resistor. Tá vendo que isso aqui está em paralelo? É para medir a tensão que está em cima do resistor. Para a gente comprovar que aqui tem que ser o VCC menos o VD. Tudo bem? Beleza. Então passou por aqui a corrente, passa pelo amperímetro para medir qual é o valor da corrente que está passando por ele, para a gente comprovar que só circula a corrente depois que a tensão da fonte é superior ao VD, que nesse caso o VD é 0,5 volts. E aqui, ó, paralelo a esse diodo Zener, eu tenho um voltímetro, que é para medir a tensão de saída, né? Se a gente for analisar, ele está medindo justamente essa nossa tensão aqui, tá? Ó, o voltímetro está medindo essa nossa tensão aqui. Então, beleza. Vamos lá, retornando então para o nosso circuito. Eu vou alimentar, vou energizar, ó. Energizei o circuito. Fonte em zero, tudo como esperado. Tensão da fonte é menor do que o VD, lembrando que é 5,1 a tensão do diodo. Vamos aumentar um pouquinho essa fonte? Opa! Olha lá, ó, 3,49, 3,50, né, ó, volts. Nada de passar corrente elétrica pelo circuito, ó. Amperímetro zerado, nada de ter tensão sobre o meu diodo, sobre o meu resistor, mas ó sobre o diodo, a tensão da fonte. Olha só, tudo como esperado, como nós havíamos planejado. Vou aumentar um pouquinho mais. Olha lá, ó, no limiar, hein? No limiar, 5 volts. Lembrando que a tensão do diodo é de quanto? 5,1 volts. Olha, tá, aqui caiu muito pouquinho, tá vendo? 2,32 milivolts, não é quase nada. Na verdade, não é nada, tá? Zero de corrente no meu circuito. Agora, aumentando isso, por exemplo, ó, 12 volts. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o que era esperado, né? Quando eu alimento ele com 12 volts, o meu diodo aí, tá? Aqui a gente trabalha com diodo muito próximo, né, da realidade. Ele tem lá uma queda de tensão de 5,1 volts, né, os 5,10 volts. Tá passando um pouquinho mais, 5,56 volts.
Mas observe que se eu somar 5,56 mais 6,44 dá tensão da fonte. Ou seja, o que está caindo sobre o meu resistor aqui, na verdade, é a tensão da fonte, que é 12 volts, menos a tensão do meu diodo. Vamos aumentar um pouquinho mais aí. Aumentando um pouco mais, eu cheguei aí à tensão da fonte 21,4 volts. Poxa, o meu diodo não está segurando 5,10, ele está passando um pouquinho. Sim, essa corrente já está superdimensionada, né? Então eu precisaria trocar esse meu resistor aqui, tá? Fazendo a troca do resistor, colocando um resistor mais ideal para que esse nosso valor seja normalizado, tá? Vou baixar aqui de novo essa fonte, chegar ela muito próximo a zero, parar essa simulação, vou mudar o valor desse meu diodo Zener. Bom, eu quero para 2,4 volts, olha lá, ó, 2,4 volts. Já é um novo valor, tá? 2,40 volts. É o esperado que aconteça o quê? Vamos mudar esse resistor aqui de 1K, vamos colocar ele para 470, não mais K, né? Senão vai ficar um valor absurdo. Mais 470 ohms. Muito bem. Mudou as cores aqui? Não. 470 ohms. Vamos ligar o circuito. Ligando o circuito. 1,1 volts, tá? Ó, 1,1 volt é o que estava caindo sobre o meu diodo, tá? Não tem passagem de corrente elétrica, porque a tensão da fonte é menor do que a tensão do diodo. Vou aumentar. Opa, aumentando 2,40, exatamente a tensão. Tá vendo que ele tem uma queda um pouquinho aqui em cima, ó, bem pouquinho. Por quê? Esse simulador ele simula uma situação real e não uma situação ideal, tá? Então vamos lá, aumentando um pouco mais. Ele tá ali, ó, a corrente já é bem superior, tá? Então a corrente aqui já é uma corrente alta. Se a gente for calcular essa potência, ele já está passando do meu limite de potência, né? Eu tenho 8, a tensão sobre esse meu diodo é de 3,16 vezes a corrente que está passando por ele, que seria de 11,6 mA. Eu já estou aí atingindo o meu limiar de potência dele, tudo bem? Mas enfim, ele segura essa tensão. Aqui ele está um pouco acima, né? Ele está passando uma tensão um pouco acima do esperado. Era para ele estabilizar em 2,4, né? No cenário ideal. Aqui ele está simulando um cenário máximo possível aí do real, tá? Mas ele deveria estar segurando o máximo possível dessa nossa tensão. Isso daqui é uma fonte variável, então se eu variar a corrente dela, a não sei que eu desligue, ela não vai ter interferência, ela vai estabilizar aí. E esse daqui é um circuito semelhante àquele circuito que nós vimos no teórico, tá? Se eu fizer essa tensão da fonte 8,6 menos 3,16, que é a tensão que está sobre o meu diodo, eu tenho que chegar nesse 5,44, que é a tensão que está caindo sobre o meu resistor, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês essa utilização do nosso diodo Zener, tá? Aqui fiz um circuito bem simplificado para a gente ver que a tensão em cima do diodo é muito próxima à tensão do diodo, né? Claro que aqui a gente não está trabalhando com o diodo ideal, seria interessante se a gente conseguir simular aqui um diodo ideal, tá? Mas ele segue muito próximo aí às nossas especificações, digamos assim. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Um forte abraço e até a próxima, professor Gustavo Lobão.